Memória e monumentos na cidade. Reflexões sobre os monumentos presentes na cidade. Agosto de 2020, ainda a pandemia. Professora Silvia Xavier. Que memória preservar na cidade? Vamos falar sobre monumentos históricos ressignificados, memorial popular e tombamento histórico, e também sobre a falta de conservação do patrimônio. Mas, acima de tudo, vamos pensar sobre que tipo de memória se quer preservar. E você? No seu entorno, existem lugares de preservação da memória? Pelos lugares que você se desloca, existem monumentos que você gostaria de saber mais sobre o seu significado? Em que lugares estão? Podemos descobrir o significado juntos. Se você pudesse fazer uma intervenção na cidade, onde construiria um monumento? Que memória você gostaria de preservar? Se pudesse ressignificar um monumento, qual seria? Como você faria? Convido você a passear comigo para se inspirar. Monumento aos heróis da travessia do Atlântico. Teve uma vez em que minha filha precisava fazer uma pesquisa na internet sobre patrimônio histórico. Ao invés de ficarmos em frente ao computador, saímos e fizemos a pesquisa na rua. Andamos como se fôssemos turistas, na principal avenida da região do nosso bairro, a Avenida Atlântica, que beira a represa Guarapiranga. Preciso contar que boa parte das fotos que vocês verão foram feitas pela filha, a partir das observações da mãe historiadora. Nosso primeiro ponto de parada foi o monumento fascista no Parque da Barragem da represa Guarapiranga, o chamado Monumento aos Heróis da Travessia do Atlântico, que foi inaugurado em 1929, ou seja, há quase um século. Falamos sobre monumentos históricos ressignificados, memorial popular e do tombamento histórico e falta de conservação do patrimônio. Mas, acima de tudo, discutimos sobre que tipo de memória se quer preservar. Ícaro, um personagem da mitologia greco-romana, feito em bronze, apontando para a direção do oceano, é sustentado por um capitel em estilo jônico, com mais de 2.000 anos, presenteado pelo próprio Mussolini. É ladeado por 2 feixes com machados, símbolo romano adotado pelos fascistas. Um feixe é ilustrado com a loba amamentando Rômulo e Remo. O outro feixe com a esfera celeste da bandeira do Brasil. Ottone Zorlini, que nasceu na Itália em 1891 e morreu no Brasil em 1967, autor desse monumento, da obra, falou sobre o seu significado. A junção, o ideal da época da Roma antiga, as modernas conquistas que renovam e perpetuam a grandeza do passado, constitui a concepção geral da obra. Esse monumento homenageia os 2 italianos que atravessaram o Oceano Atlântico e ameriçaram o primeiro hidroavião na represa Guarapiranga, em 1927. Santa Maria era o nome do hidroavião, numa homenagem à caravela do Colombo, da época das grandes navegações. Os italianos queriam simbolizar que os europeus conquistaram a América de novo, agora com equipamentos modernos. Nessa época, o hidroavião, nessa época do hidroavião, também chegava ao Brasil a simpatia pelos fascistas italianos que lutaram ao lado dos nazistas alemães na Segunda Guerra. Os vestígios dessa simpatia estão lá no monumento, nos seus 2 fachos.
ou seja, o feixe de varas italianos. Com a derrota da Alemanha e da Itália na guerra, o lugar onde ficava o monumento da represa foi abandonado, visto que nenhuma administração pública brasileira se interessava em proteger um patrimônio histórico que homenageava simpatizantes do fascistas ou nazistas. Ficou lá, esquecido, na esquina da Avenida de Pinedo, lugar de baixa circulação de carros e de pedestres. Apenas passageiros de ônibus ficavam intrigados com aquele lugar, já com aspecto sombrio, meio assustador, com a enigmática escultura de quase 9 metros de altura, coberta de limbo e sujeira de poluição. Ficou lá, ficou assim, até que o prefeito Jânio Quadros, em um de seus muitos atos polêmicos, decidiu transferir o monumento para a esquina da Avenida Brasil com a Rua Colômbia, um lugar de muita visibilidade. Então, para a gente ter ideia, esse daqui é da época da inauguração da estátua. A estátua ficou abandonada durante muitos anos nessa esquina esquecida, até que ela foi tirada daqui, no governo Jânio. Ela ficava na beira da represa. Foi para a cidade, ela ficava na beira da represa, foi para a cidade e depois voltou para a beira da represa. Apenas na administração do prefeito Kassab, o monumento voltou para a represa Guarapiranga, com lugar de destaque na revitalização do Parque da Barragem, pouco ligando para as origens fascistas, dando ênfase apenas ao voo do hidroavião. Hoje, ele está encoberto pelas árvores que cresceram à frente a esse patrimônio histórico. Quem passa pela avenida não vê mais. Precisa entrar no parque para saber que o monumento está lá. O monumento aos heróis da travessia do Atlântico passou por várias ressignificações. Hoje só resta a lembrança da travessia do Atlântico. E qualquer informação sobre a simpatia fascista precisa ser pesquisada por observadores atentos. A Ghost Bike. Seguimos, eu e a filha, com o nosso passeio pela beira da represa, quando avistamos uma Ghost Bike, instalada na Avenida Atlântica desde 2015. Ghost Bike é uma velha bicicleta pintada de branco. Se trata de um memorial e um recado para simbolizar que ali morrera um ciclista, vítima do trânsito intenso. A bela ciclovia na beira da represa não é só um lugar de passeio. Diversos trabalhadores se deslocam por ela. Fizemos nosso minuto de silêncio para homenagear o ciclista morto. Ghost bikers existem em diversos lugares do mundo. Garagem de barcos de Vila Nova Artigas. Como último ponto de parada do nosso passeio, observamos a garagem de barcos concebida por Vila Nova Artigas. Impressiona a quantidade de concreto sustentada por elementos tão pequenos. Apesar de ser tombada pelo patrimônio histórico por seu valor arquitetônico, o lugar está abandonado e deteriorado. A garagem de barcos na beira da represa e seu detalhe pequeno de concreto. Tarde suave, com belo pôr do sol. Eu e a filha falamos sobre patrimônio ressignificado do monumento fascista, o memorial do ciclista morto e o tombamento histórico e a falta de conservação. Mas, acima de tudo, discutimos sobre que tipo de memória que se quer preservar. Escolhi um detalhe da foto da Ghost Bike e não o monumento fascista para a capa desse trabalho, para a gente pensar que memória a gente constrói, o governo constrói e o povo em geral também. Atividade. E você?
no seu entorno? Existem lugares de preservação da memória? Pelos lugares em que você se desloca, existem monumentos que você gostaria de saber o significado? Em que lugar ele está? Podemos descobrir o significado juntos. E se você pudesse fazer uma intervenção na cidade, onde construiria um monumento? Que memória você gostaria de preservar? Se pudesse ressignificar um monumento, qual seria? Como você faria? Essa atividade você pode fazer de 3 jeitos diferentes. Pode desenhar, fotografar e enviar. Pode mandar um áudio ou pode escrever. Aqui tem sugestão de outros monumentos da cidade que você pode pesquisar. E aqui estão as referências de onde eu pesquisei para fazer esse trabalho. Um beijo, pessoal. Espero ter inspirado vocês.